Diogo chegou de surpresa à quinta dos pais, no coração de uma aldeia no Alentejo, a meio da mais violenta tempestade do ano, mas quando distinguiu duas figuras sentadas no passeio encharcado, a tremer de um frio que parecia cortar os ossos, enquanto luzes quentes e acolhedoras brilhavam lá dentro, o seu coração parou de bater por um instante. Quem estaria dentro daquela casa? E o que ele descobriu nos minutos seguintes foi tão profundamente chocante que redefiniu a sua realidade para sempre. Diogo tinha saído de Lisboa de madrugada, ainda a escuridão cobria a cidade. Queria chegar cedo, concretizar aquela surpresa que vinha a planear meticulosamente há meses. Fazia demasiado tempo que não via os pais pessoalmente, sempre engolido pela voragem do trabalho, sempre a correr, sempre a fechar mais um negócio. Ligava todas as semanas, claro, numa rotina quase religiosa. Perguntava se estava tudo bem, se precisavam de alguma coisa. E o seu irmão, Paulo, garantia sempre, com uma voz tranquilizadora, que estava tudo sob controlo. Os pais estavam bem cuidados, sem a menor das preocupações. Diogo tinha erguido uma empresa a partir do nada. Trabalhou como um condenado durante anos a fio. Virou noites incontáveis, perdeu fins de semana, abdicou de amigos, de relações, de vida pessoal, mas o sacrifício tinha valido a pena. Hoje, ele tinha dinheiro, tinha sucesso, tinha tudo o que sempre sonhara, finalmente, tinha tempo para voltar a casa e matar as saudades daquelas duas pessoas que sempre acreditaram nele quando mais ninguém o fazia. No banco de trás do seu carro, uma saca de uma marca de luxo estava cheia de presentes caros. Um perfume importado para a mãe, um relógio elegante para o pai, roupas novas e de boa qualidade para os dois, e, guardado no porta-luvas, o prémio final, 2 passagens de avião para aquela viagem à Itália que os pais sempre quiseram fazer, mas para a qual nunca tiveram posses. Diogo mal podia esperar para ver a cara deles quando lhes entregasse as passagens. Queria ver o sorriso rasgado da mãe, sentir aquele abraço apertado e demorado do pai. Entrou na aldeia no Alentejo quando o sol começava a romper por entre as nuvens pesadas da tempestade. Tudo lhe parecia igual e, ao mesmo tempo, irreconhecivelmente diferente. Algumas lojas novas, outras com as portas fechadas para sempre, mas a essência, o cheiro a terra molhada e a pão quente, era a mesma. Diogo sentiu o peito apertar-se numa onda de nostalgia. Quantas vezes tinha percorrido aquelas ruas de calçada irregular em criança? Quantas vezes tinha corrido pela praça da aldeia, a chutar uma bola com os amigos, enquanto a mãe gritava da janela a chamar para o jantar? À medida que se aproximava da quinta dos pais, o seu coração acelerava de antecipação. Ia ser tão bom abraçá-los de novo. Ia ser tão bom sentar-se à pequena mesa da cozinha, tomar um café e comer um pastel de nata feito pela mãe, ouvir as histórias repetidas do pai, aquelas pequenas coisas simples que ele tinha deixado de valorizar quando partiu em busca dos seus sonhos. A rua estava deserta àquela hora matinal. Diogo virou a esquina e avistou a quinta ao fundo. E foi então que percebeu algo estranho. A casa estava completamente iluminada, todas as luzes acesas, como se houvesse uma festa lá dentro. Havia um carro topo de gama estacionado na garagem, um carro que Diogo nunca tinha visto. Achou estranho, mas racionalizou que talvez fosse do irmão. Paulo devia ter comprado um carro novo e estaria a visitar os pais. Mas depois, Diogo viu outra coisa, e o que viu fez o seu sangue gelar nas veias. No portão da quinta, sentados no chão do passeio, estavam 2 vultos, 2 pessoas encolhidas, cobertas com um plástico velho e sujo, abraçadas numa tentativa desesperada de gerar calor. Diogo abrandou a marcha do carro, a sua mente a lutar para processar a imagem. Quem eram aquelas pessoas? Porque estavam sentadas no chão, ao frio cortante da madrugada. Parou o carro a alguns metros da casa. Saiu devagar, ainda sem compreender. Conforme se aproximava, o seu coração começou a bater descompassadamente. Havia algo de terrivelmente errado ali. Os vultos moveram-se quando ouviram os seus passos. Um deles levantou a cabeça, e foi nesse preciso momento que Diogo deixou de respirar. Era o seu pai, Manuel, com aquele casaco sarrado que usava há anos, o rosto marcado pelo cansaço, os olhos fundos, a barba por fazer. E ao lado dele, encolhida debaixo do plástico molhado, estava Maria. A sua mãe, com o cabelo desgrenhado, as mãos a tremer incontrolavelmente, os lábios roxos de frio. Diogo ficou paralisado. O seu cérebro recusava-se a processar aquela imagem. Os seus pais, ali no chão, em frente à sua própria casa, debaixo de um plástico ridículo, tentando proteger-se do sereno da madrugada. O pai levantou-se com uma dificuldade visível, colocando o corpo à frente da mãe, como se preparasse para a proteger de uma ameaça. Ele ainda não tinha reconhecido o filho. Estava escuro. Diogo tinha mudado, ganhara algum peso, o cabelo estava diferente. Diogo deu mais um passo. A sua voz saiu embargada, um sussurro rouco. Pai.
Manuela regalou os olhos, fitando o filho sem conseguir acreditar. Maria levantou-se também, agarrando-se ao braço do marido para não cair. Levou a mão à boca, os seus olhos encheram-se de lágrimas instantaneamente. Diogo, és tu, meu filho? E então foi como se uma represa se tivesse rompido dentro dele. Diogo correu para os pais, abraçou os dois ao mesmo tempo, apertou-os com força, sentindo os corpos deles a tremer de frio contra o seu peito. A mãe começou a chorar, um choro fundo, visceral, que parecia arrancar tudo de dentro. O pai agarrava-se ao filho, mas não conseguia dizer nada. Apenas tremia. Tremia de frio, de emoção, de alívio. O que é que está a acontecer aqui? Por que é que vocês estão na rua? Por que é que estão no chão? Diogo olhou para os pais e só agora, sob a luz fraca do poste, conseguiu ver a dimensão da tragédia. As roupas velhas, sujas, rasgadas. As mãos cheias de calos e feridas. Os pés inchados dentro de sapatos que se desfaziam. As mochilas velhas no chão com alguns pertences. E aquele plástico miserável que não protegia de nada. Filho, tu voltaste. Tu voltaste mesmo? A mãe repetia sem parar, como se não conseguisse acreditar. Diogo tirou o seu casaco caro e colocou-o sobre os ombros da mãe. Ela estava gelada, ambos estavam gelados. Ele olhou em volta, tentando compreender. A quinta ali, a casa dos pais, toda iluminada, a parecer quente e confortável. E eles aqui fora? Por que é que não estão dentro de casa? Discutiram com alguém? O que aconteceu? O pai baixou a cabeça. A vergonha no seu rosto era dolorosa de se ver. Maria tentou falar, mas a voz falhou. Apenas abanou a cabeça e chorou mais. E foi nesse momento que Diogo olhou para a casa de novo. Olhou para as janelas iluminadas e viu uma sombra na cortina da sala. Alguém estava lá dentro. Alguém tinha ouvido a movimentação e veio espreitar. A cortina moveu-se ligeiramente e, por uma fração de segundo, Diogo viu o rosto. Era Carla, a sua cunhada, a mulher de Paulo. Ela estava a olhar para fora, tinha-o visto com os pais. E quando percebeu que Diogo também a tinha visto, fechou a cortina rapidamente. Diogo sentiu uma raiva a subir do estômago até à garganta. Uma raiva que nunca sentira na vida. Carla estava lá dentro, na casa dos pais dele, quentinha, confortável, e os pais dele estavam aqui fora, no frio, no chão, a dormir na rua. Eles estão aí dentro? Perguntou Diogo com a voz a tremer de fúria. O Paulo e a Carla estão dentro da vossa casa. O pai não respondeu, apenas apertou o ombro da esposa e olhou para o chão. A mãe limpou as lágrimas com a manga do casaco que Diogo lhe dera. Filho, é uma história comprida, começou ela a dizer, mas a voz sumiu-se-lhe de novo. Diogo olhou para a quinta mais uma vez, viu a luz acesa na sala, viu o carro top de gama na garagem, viu a casa toda bonita, renovada, cuidada, e olhou para os pais ali no passeio, como duas pessoas que já não tinham lugar nenhum no mundo. E foi nesse momento que ele compreendeu. Não precisava de explicações, não precisava de palavras. Olhou nos olhos da mãe e viu tudo o que precisava de ver. Dor, vergonha, abandono, traição. Os próprios filhos tinham-nos feito aquilo. Os próprios filhos tinham-nos posto na rua. Diogo pegou no telemóvel. As suas mãos tremiam. Tremiam de raiva, de choque, de uma mistura de emoções que não conseguia processar. Ligou para Paulo. Tocou, tocou, tocou. Ninguém atendeu. Ligou de novo. Nada. Ligou uma terceira vez. Na quinta chamada, Paulo atendeu com a voz sonolenta. Alô? Abre esta porta agora. Silêncio do outro lado. Diogo. Eu disse para abrires esta porta agora. Diogo desligou, olhou para os pais. A mãe agarrava-se ao seu braço, com medo do que iria acontecer. O pai tentou dizer alguma coisa, mas Diogo levantou a mão. Depois a gente conversa. Agora vocês vão entrar nesta casa, vão tomar um banho quente, vão comer alguma coisa e depois eu vou descobrir o que raio aconteceu aqui. A luz da varanda acendeu-se, a porta abriu-se devagar. Paulo apareceu na soleira. Olhou para o irmão, olhou para os pais no chão e teve o descaramento de perguntar: Diogo, o que é que estás a fazer aqui? Diogo subiu os degraus da entrada, ficou cara a cara com o irmão, e a raiva que sentiu naquele momento era tanta que precisou de respirar fundo para não fazer uma estupidez. A pergunta certa é: o que é que eles estão a fazer aí fora enquanto tu estás aqui dentro? Paulo ficou parado na porta por alguns segundos, a processar a presença do irmão. Ele não esperava aquilo. Ninguém esperava.
Diogo nunca avisava quando ia à aldeia. Na verdade, Diogo nunca ia. Sempre demasiado ocupado, sempre com desculpas, sempre a mandar dinheiro, mas nunca a aparecer pessoalmente. Entra, entra, disse Paulo, abrindo mais a porta, tentando forçar um sorriso. Que surpresa boa, irmão! Não avisaste que vinhas. Diogo não se moveu. Ficou ali a olhar para o irmão com uma expressão que Paulo nunca lhe vira antes. Era uma mistura de decepção, raiva e algo pior, algo que parecia nojo. Eu fiz uma pergunta. O que é que os nossos pais estão a fazer na rua enquanto tu estás aqui dentro? O sorriso de Paulo desapareceu. Olhou por cima do ombro de Diogo e viu os pais ainda lá embaixo no passeio, abraçados um ao outro. Quando voltou a olhar para o irmão, a sua cara tinha mudado completamente. Já não havia aquela falsa simpatia, agora era só irritação. Olha, Diogo, é complicado. Tu não sabes como é. Tu não estás aqui. Tu não vês o dia a dia. Então explica-me. Explica-me porque é que os nossos pais, que nos criaram, que trabalharam a vida inteira para termos o que comer, estão a dormir no passeio como se fossem cães. Paulo suspirou, passou a mão pelo cabelo, olhou para dentro de casa como se pedisse ajuda a alguém. Eles não quiseram seguir as regras da casa, Diogo. É simples. Nós temos filhos pequenos. Temos uma rotina. Não podemos estar a cuidar de dois velhos teimosos que não obedecem a nada. Diogo sentiu o sangue ferver. Velhos teimosos. Paulo tinha acabado de chamar os próprios pais de velhos teimosos, como se fossem um problema, um peso. Diogo empurrou o irmão para o lado e entrou na casa. O que viu lá dentro tornou tudo ainda pior. A casa estava completamente diferente, irreconhecível. Aquela quinta simples onde tinham crescido, com os móveis velhos, as paredes a descascar, o chão rachado, já não existia. No seu lugar, havia uma casa de revista. Chão de porcelanato a brilhar, móveis novos, modernos, caros. Uma televisão enorme na parede, um sofá de couro, uma mesa de jantar imponente, um lustre no teto, cortinas caras nas janelas. Diogo andou pela sala como se estivesse num lugar estranho. Tocou no sofá, era novo em folha, ainda tinha aquele cheiro a loja. Olhou para a cozinha, tinha sido toda remodelada. Armários novos, frigorífico moderno, fogão de inox, bancada de granito. Remodelaste a casa, disse Diogo, virando-se para o irmão. Não era uma pergunta, era uma constatação. Paulo fechou a porta e cruzou os braços. Carla apareceu no corredor, vestindo um roupão caro. Olhou para o cunhado e forçou um sorriso sem graça. Olá, Diogo. Que surpresa ver-te aqui. Diogo ignorou-a. Continuou a olhar para o irmão. Quanto custou esta remodelação? Olha, Diogo, isso não é da tua conta. A quinta é nossa agora. Podemos fazer o que quisermos com ela. E foi aí que algo fez clique na cabeça de Diogo. A quinta é nossa agora. A quinta dos pais. Como assim? Era deles agora. Como assim? A quinta é vossa. Paulo e Carla entreolharam-se. Ela deu de ombros, como se dissesse que já não valia a pena esconder. Paulo suspirou e foi até um móvel na sala. Abriu uma gaveta e tirou de lá uma pasta. Atirou a pasta para cima da mesa de centro. Os documentos estão aí. A quinta foi transferida para o meu nome há alguns meses. Tudo legal, tudo certinho. Diogo pegou na pasta, abriu-a. Havia uma procuração assinada pelo pai. Manuel tinha dado a procuração a Paulo para resolver questões burocráticas. E por baixo da procuração, havia uma escritura. A quinta tinha sido transferida para o nome de Paulo. Tinha o carimbo do cartório. Tinha tudo. O pai assinou isto. Assinou. Estás a ver a assinatura aí. Mas ele sabia que ias transferir a quinta para o teu nome. Paulo não respondeu. Carla bufou e sentou-se no sofá novo, cruzando as pernas. Diogo, vamos ser realistas. Os teus pais são velhos. Já não conseguem cuidar de uma casa. Não conseguem pagar contas, não conseguem fazer nada. Nós assumimos a responsabilidade, trouxemos-los para morar conosco. Mas aí eles começaram a reclamar de tudo. Não gostavam das regras, não gostavam de nada. Que regras? Regras normais, Carla levantou a voz. Não fazer barulho quando as crianças estão a dormir. Não receber visitas sem avisar. Não mexer nas coisas da cozinha. Não andar a vaguear pela casa de madrugada. Coisas básicas.
Diogo ficou a olhar para a cunhada, sem acreditar no que estava a ouvir. Regras. Vocês puseram regras aos vossos próprios pais dentro da casa que era deles. E quando eles não seguiram as vossas regras, vocês puseram-nos na rua. Eles é que escolheram sair, gritou Paulo. Nós não pusemos ninguém na rua. Dissemos que se eles não gostavam, podiam arranjar outro lugar. E eles foram. Foram porque são teimosos. Diogo fechou os olhos, respirou fundo, tentou controlar a raiva que crescia dentro dele. Mas aí lembrou-se de uma coisa que tornou tudo ainda pior. Paulo, eu mando-te dinheiro todos os meses. Eu mando-te dinheiro para cuidares dos nossos pais. Mando um valor bom, um valor que dá para os sustentar tranquilamente. Paulo olhou para o chão. Onde está esse dinheiro? Silêncio. Eu perguntei, onde está o dinheiro que eu mando todos os meses? Carla levantou-se do sofá, irritada. Usámos o dinheiro para remodelar a casa, Diogo. Para a deixar num estado decente. Isto aqui estava a cair aos pedaços. Investimos no património da família. Património da família, Diogo deu uma risada sem humor. Acabaste de dizer que a quinta é vossa agora. Então usaste o meu dinheiro, que eu mandava para os meus pais, para remodelar a tua casa. Não é assim, começou Paulo. É exatamente assim. Eu mandava dinheiro para os meus pais, para eles terem conforto, para comprarem comida, remédios, roupa. E tu pegaste nesse dinheiro e gastaste-o em remodelações, em sofás de couro, em televisões novas. Diogo atirou a pasta de volta para a mesa, olhou em volta mais uma vez. Aquele chão caro, aquela televisão enorme, aqueles móveis todos novos. Tudo pago com o dinheiro que ele mandava para os pais. E os pais estavam lá fora, no frio, com roupa velha, com sapatos rasgados, a dormir no chão. Quanto gastaste nesta remodelação? Isso não é da tua. Quanto? Paulo engoliu em seco. Uns 60 mil euros. Diogo ficou paralisado. 60 mil euros. Ele tinha mandado dinheiro durante quase 2 anos. Fez as contas mentalmente. Tinha mandado bem mais que 60 mil, tinha mandado quase 100 mil no total. E o resto? Eu mandei quase 100 mil nestes 2 anos. Onde está o resto? Carla voltou para o sofá, pegou no telemóvel e começou a mexer, como se a conversa não fosse com ela. Paulo olhou para a esposa, depois para o irmão. Tínhamos contas, Diogo. Temos filhos. Precisávamos de um carro melhor. Aquele carro velho já não dava. Compraste um carro com o dinheiro que era para os nossos pais. Nós precisávamos. Eles precisavam mais, o grito de Diogo ecoou pela casa. Carla levantou-se de novo, irritada. Olha aqui, Diogo. Nós cuidámos dos teus pais durante 2 anos. 2 anos. Enquanto tu estavas na tua vida de empresário rico, nós estávamos aqui a limpar a porcaria deles, a dar-lhes comida, a aguentar reclamações. Merecíamos alguma compensação. Diogo olhou para a cunhada como se ela fosse um ser de outro planeta. Compensação. Tu achas que cuidar dos próprios pais é um serviço que merece compensação? Não são meus pais. São os teus e os do Paulo. E tu és casada com o Paulo. São teus sogros. São família. Família que dá trabalho, respondeu ela com cinismo. E foi nessa hora que Diogo entendeu tudo. Não era só ganância, não era só egoísmo. Era pior. Paulo e Carla não viam os pais como família, viam-nos como um fardo, um problema, algo que tinham de aturar até ao fim. E agora que tinham conseguido a casa, agora que tinham remodelado tudo com o dinheiro de Diogo, já não precisavam de fingir que se importavam. Diogo olhou para o irmão. Paulo tinha os braços cruzados, a cara fechada, aquela postura defensiva de quem sabe que fez algo errado, mas não vai admitir. Vou levá-los daqui agora. Ótimo, disse Paulo. Leva. Já estamos cansados de os aturar. E eu vou atrás dos meus direitos. Vou provar que tomaste esta casa de forma irregular. Vou provar que usaste o meu dinheiro de forma errada. E vou fazer-vos pagar por cada segundo que os meus pais passaram na rua. Carla riu. Uma risada curta, debochada. Vais fazer o quê, Diogo? Vais processar-nos. Vais gastar uma fortuna em advogados. E no final, o que vais conseguir? A casa já está no nome dele. Tem documentos, tem tudo certinho. Não vais conseguir nada. Diogo deu um passo na direção dela. Carla encolheu-se um pouco no sofá.
A voz dele saiu baixa, controlada, mas carregada de uma raiva fria. Tu não fazes ideia do que eu sou capaz de fazer quando alguém mexe com a minha família. Ele virou costas e foi em direção à porta. Antes de sair, parou e olhou para o irmão uma última vez. Aproveita esta casa. Aproveita estes móveis novos. Aproveita tudo o que conseguiste a roubar dos nossos pais. Porque quando eu acabar contigo, vais perder tudo. E eu vou garantir que a aldeia inteira saiba que tipo de pessoa tu és. Diogo saiu, batendo a porta com força. Desceu os degraus a correr e foi direto aos pais. Eles ainda estavam ali, abraçados, a tremer. Quando viram o filho a voltar, a mãe tentou levantar-se. Vamos embora daqui agora. Diogo ajudou os dois a levantarem-se, pegou nas mochilas velhas do chão, levou-os até ao carro, colocou-os no banco de trás, ligou o aquecimento no máximo. A mãe chorava baixinho. O pai olhava pela janela com aquela expressão vazia de quem perdeu tudo. Diogo entrou no carro, agarrou com força no volante, olhou pelo retrovisor para os pais, velhos, cansados, destroçados, mas ainda ali, ainda vivos, ainda juntos. Eu prometo-vos uma coisa, disse ele, olhando pelo retrovisor. Nunca mais ninguém vos vai fazer passar por isto. Nunca mais. E enquanto conduzia pela aldeia à procura de uma estância turística local, Diogo já estava a planear cada passo do que ia fazer. Paulo tinha cometido um erro gigantesco. Tinha subestimado o irmão. E agora, ia pagar caro por isso. Diogo conseguiu um quarto na melhor estância turística local, levou os pais para cima, pediu para providenciarem roupas limpas, cobertores extra, comida quente. A mãe não parava de tremer, mesmo dentro do quarto aquecido. O pai sentou-se na beira da cama e ficou a olhar para as próprias mãos, como se não as reconhecesse. Enquanto esperavam pela comida, Diogo foi à casa de banho e abriu a torneira da banheira. Água quente, sabonete bom, toalhas macias. Coisas simples que os pais não tinham há semanas. Quando voltou para o quarto, viu a mãe abrir a mochila velha, a tentar encontrar alguma roupa menos suja para vestir. Foi aí que Diogo viu. Dentro da mochila, entre as poucas roupas velhas, havia um envelope amarelado, grosso, velho, com as pontas gastas pelo tempo. A mãe pegou no envelope com cuidado e abraçou-o contra o peito, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Mãe, o que é isso? Maria olhou para o marido. Manuel abanou a cabeça devagar, como se dissesse que já não valia a pena esconder. Ela suspirou fundo e estendeu o envelope ao filho. Há uma coisa que nunca contámos a ninguém. Nem ao Paulo, nem à Carla. Guardámos isto a vida inteira, à espera do momento certo. Diogo pegou no envelope. Estava pesado, tinha documentos lá dentro. Abriu devagar e tirou os papéis. Eram velhos, alguns amarelados, outros com a tinta meio apagada. Havia uma escritura antiga, um processo de trabalho encerrado décadas atrás, mapas desenhados à mão, certidões. O teu avô ganhou um terreno numa ação de trabalho há muitos anos, começou o pai a explicar com a voz cansada. Era uma área sem valor na época, longe da aldeia, sem asfalto, sem nada. Ele aceitou aquilo como pagamento porque não tinha escolha. Ficou nos documentos, mas nunca foi registado direito. Diogo olhou para os papéis, tentando entender. Tinha o nome do avô, a descrição do terreno, as coordenadas. Pegou no telemóvel e digitou a morada descrita ali. Abriu o mapa, aumentou a imagem e sentiu o coração disparar. Aquele terreno que o avô tinha recebido como um pedaço de chão sem valor ficava hoje numa das regiões mais nobres da área metropolitana de Lisboa. Tinha edifícios comerciais à volta, empresas, bancos, lojas. A cidade tinha crescido e engolido aquela área, transformando-a em ouro puro. Vocês sabem quanto isto vale hoje? Os pais entreolharam-se. A mãe limpou uma lágrima. Nunca quisemos mexer nisso, filho. Tínhamos medo de perder na justiça, de alguém nos tirar. Então, guardamos. Pensávamos em deixar isto para vocês os dois quando partíssemos, para terem alguma coisa de valor. Diogo olhou para os papéis de novo. Aquele terreno valia milhões, milhões de euros. E os pais tinham passado a vida inteira pobres, a trabalhar até as mãos sangrarem, a passar necessidades, sem saberem que tinham uma fortuna guardada no envelope velho. Mas o que doía mais era outra coisa. Paulo e Carla tinham-nos expulsado, tinham-nos tomado a casa, tinham-nos roubado o dinheiro que Diogo mandava, e fizeram tudo isso sem saber que os pais tinham algo muito mais valioso. Se soubessem, teriam sido ainda piores. Por que é que nunca contaram isto antes? O pai levantou-se e foi até à janela. Ficou a olhar lá para fora, para as luzes da aldeia.
Tínhamos medo que vocês ficassem ambiciosos. Queríamos que trabalhassem, que construíssem a vossa vida com esforço. Não queríamos que ficassem à espera de heranças. A mãe pegou na mão de Diogo. Mas tu, meu filho, sempre foste diferente. Foste atrás dos teus sonhos. Construíste tudo sozinho. Estamos tão orgulhosos de ti. Diogo abraçou a mãe. Ela cheirava a chuva, a roupa velha, a sofrimento. Mas era a sua mãe, e nada mais importava. Há quantos dias estavam na rua? O silêncio que se seguiu foi pesado. A mãe afastou-se do abraço e sentou-se na cama de novo. O pai continuou a olhar pela janela. 3 semanas, disse a mãe baixinho. 3 semanas. Diogo sentiu um aperto no peito. 3 semanas a dormir no passeio. 3 semanas a passar frio, sem banho direito, sem comida decente, sem dignidade. E antes disso? Quando moravam lá com eles? Foi aí que a história toda começou a sair, e cada palavra era uma facada no coração de Diogo. Os pais contaram que no início parecia que ia dar certo. Paulo tinha-os convencido a assinar a procuração, dizendo que ia facilitar o pagamento de contas e a resolução de burocracias. Os pais confiaram. Assinaram. Algumas semanas depois, Paulo apareceu a dizer que tinha transferido a quinta para o seu nome para proteger o património, que era melhor assim, que eles não precisavam de se preocupar com nada. No início, Paulo e Carla até fingiam ser atenciosos. Mas depois as regras começaram. Não podiam fazer barulho depois das 20 horas. Não podiam ver televisão na sala. Não podiam cozinhar quando lhes apetecia. Tinham hora para acordar, para dormir, para comer. Puseram-nos no quartinho das traseiras, disse o pai, ainda a olhar pela janela. Aquele quartinho pequeno onde guardávamos as ferramentas. Puseram um colchão velho no chão e disseram que era o nosso quarto. A mãe continuou. Contou que não os deixavam comer à mesa com a família. Tinham de comer na cozinha, depois de toda a gente já ter comido. Sobras. Sempre sobras. Houve um dia em que me senti mal, disse a mãe, limpando as lágrimas. Precisava de um remédio. Pedi à Carla para me levar ao centro de saúde. Ela disse que estava ocupada, que eu esperasse. Esperei o dia inteiro. Ela nunca me levou. E quando reclamávamos, o pai virou-se da janela para olhar para o filho. Quando dizíamos que não estava certo, que nos sentíamos humilhados, o Paulo gritava. Dizia que éramos ingratos, que eles tinham aberto a casa para nós, que devíamos agradecer em vez de reclamar. Diogo tinha as mãos fechadas em punho, as unhas a cravarem-se na palma. Precisava de ouvir tudo, mas cada palavra doía como veneno. E o dinheiro que eu mandava? Os pais entreolharam-se de novo. Nunca vimos esse dinheiro, filho. O Paulo dizia que tu não mandavas nada, que te tinhas esquecido de nós. Que estavas rico e feliz na tua vida e não querias mais saber da família. E foi nessa hora que Diogo entendeu a extensão da maldade do irmão. Ele não tinha apenas roubado a casa e humilhado os pais, tinha destruído a imagem de Diogo na cabeça deles. Tinha feito os pais pensarem que o filho mais novo os tinha abandonado. Vocês acreditaram? No início não, disse a mãe. Mas depois foram passando os meses e tu não aparecias, não ligavas. Começámos a achar que era verdade. Mas eu ligava. Eu ligava todas as semanas. Falava com o Paulo. Ele nunca nos passava o telefone. Dizia que estavas ocupado, que ligavas depois, que mandavas um abraço. E nós ficávamos à espera de uma chamada que nunca chegava. Diogo pegou no telemóvel e abriu a aplicação do banco. Foi ao histórico de transferências. Estava tudo ali. Todos os meses, religiosamente, ele tinha mandado dinheiro para Paulo. Valores altos. E por baixo de cada transferência, Diogo tinha colocado uma observação, para cuidar dos pais. Tudo registado, tudo documentado. Mostrou o ecrã do telemóvel aos pais. A mãe tapou a boca com a mão. O pai abanou a cabeça, incrédulo. Ele roubou tudo, filho. Ele roubou tudo e ainda nos fez acreditar que tu já não te importavas. Bateram à porta. Era o serviço de quartos com a comida. Diogo mandou deixar tudo na mesa. Quando o funcionário saiu, sentou-se com os pais e fez questão de que eles comessem primeiro. Comida quente, boa, farta. Os pais comiam devagar, como se tivessem esquecido como era comer sem pressa. Enquanto eles comiam, Diogo mexia no telemóvel, a ler as conversas antigas com Paulo. E quanto mais lia, mais a raiva crescia.
Havia mensagens onde Diogo perguntava como estavam os pais. Paulo respondia sempre: estão bem, tranquilos. Diogo perguntava se precisavam de alguma coisa. Paulo: não. Está tudo certo aqui, mano. Diogo mandava fotos dos seus projetos, das suas viagens, a partilhar a vida. Paulo visualizava e não respondia. E então, Diogo viu algo que fez o seu sangue ferver. Entrou no perfil antigo de Paulo nas redes sociais. Havia fotos. Fotos da quinta remodelada, fotos do carro top de gama, fotos da família feliz no sofá de couro. E nas legendas: vida nova, conquistas, Deus é fiel. Tudo pago com o dinheiro de Diogo. Tudo enquanto os pais dormiam num quartinho nas traseiras. Diogo fechou o telemóvel, olhou para os pais a terminar de comer. Pareciam um pouco melhores, um pouco mais vivos, mas a tristeza ainda estava ali nos olhos deles, naquele jeito cansado de quem sofreu demais. Pai, mãe, preciso que confiem em mim. Eu vou resolver isto. Vou recuperar a vossa casa. Vou fazê-los pagar por tudo. Mas preciso que me deixem cuidar desses documentos do terreno. Ninguém pode saber. Principalmente o Paulo e a Carla. Porquê? Perguntou a mãe. Porque se eles descobrem que vocês têm isto, vão tentar tirar-vos também. E eu não vou deixar. Mas tem de ser à minha maneira. Confiam em mim. Os dois assentiram. O pai estendeu a mão e Diogo apertou-a com força. Depois de os pais irem tomar banho, Diogo pegou no envelope e fotografou cada documento. Mandou tudo para o seu e-mail, guardou os originais no cofre da estância e fez uma chamada. Doutor Rui, sou o Diogo Mendes. Preciso dos seus serviços. É urgente. Enquanto esperava que o advogado respondesse, Diogo olhou pela janela. Lá embaixo, a aldeia dormia. Em algum lugar ali, Paulo estava tranquilo na casa roubada, a achar que tinha ganho, a achar que se tinha safado. Mas o que Paulo não sabia é que o jogo tinha acabado de começar. E desta vez, ele tinha mexido com a pessoa errada. Doutor Rui chegou à estância turística na manhã seguinte. Era um homem sério, de uns 50 anos, com aquele ar profissional de quem já tinha visto de tudo. Diogo recebeu-o na suíte que tinha reservado e mostrou-lhe as fotos dos documentos do terreno no telemóvel. O advogado pegou no aparelho, aumentou as imagens e começou a ler cada papel com atenção meticulosa. Quanto mais lia, mais a sua expressão mudava. Tirou os óculos, limpou as lentes devagar, colocou-os de volta. Olhou para Diogo com uma seriedade que lhe apertou o coração. Isto aqui vale milhões. Muitos milhões. Estou a falar de uma quantia que muda a vida de uma família inteira por gerações. Diogo já sabia disso. Tinha passado a noite anterior a pesquisar valores de terrenos na região. Aquele pedaço de terra que o avô recebera como pagamento de uma ação de trabalho valia hoje algo entre 8 e 10 milhões de euros. Era uma fortuna que os pais tinham guardado a vida inteira sem sequer imaginar o tamanho do tesouro. Mas há um problema sério aqui, continuou o doutor Rui. Este terreno nunca foi registado oficialmente na Conservatória do Registro Predial. Ele existe nos documentos da ação de trabalho, tem a descrição, tem tudo, mas falta o registro formal que o transforma numa propriedade de facto. E isso é mau. É muito mau. Porque, tecnicamente, qualquer herdeiro direto pode tentar fazer esse registro. E quem registar primeiro, leva. Diogo sentiu um calafrio. Mas o meu pai ainda está vivo. Ele é o herdeiro direto do meu avô. O direito é dele, sim, enquanto ele estiver vivo, o direito é dele. Mas se o seu irmão descobrir que este terreno existe e o valor que ele tem hoje, não tenho dúvidas de que vai tentar alguma coisa. E pelo historial dele, não será nada dentro da lei. Por isso eu preciso que isto fique em sigilo absoluto. Exatamente. Vou começar hoje mesmo o processo de regularização, mas vai demorar alguns meses. Entretanto, precisa de manter os seus pais longe do Paulo. Qualquer contacto pode ser perigoso. E os documentos originais, onde estão? No cofre aqui da estância. Ótimo. Não os tire de lá por nada neste mundo. Quando precisar, venho buscá-los pessoalmente. Eles apertaram as mãos e o doutor Rui saiu. Diogo ficou parado à janela, a olhar a aldeia lá embaixo. Tudo parecia tão calmo, mas ele sabia que uma tempestade se aproximava. Sentia-o nos ossos. Depois de os pais acordarem, Diogo saiu para resolver algumas coisas. Os pais precisavam de roupas decentes, remédios, produtos de higiene. Foi a uma loja grande no centro da vila mais próxima e comprou tudo o que pôde.
Roupas novas, sapatos confortáveis, casacos grossos. Na farmácia, comprou os remédios para a atenção do pai, vitaminas, suplementos. Quando estava a voltar para a estância, o telemóvel tocou. Número desconhecido. Diogo atendeu. Alô, Diogo. É o Paulo. Só de ouvir a voz do irmão, Diogo sentiu a raiva subir. O que é que tu queres? Olha, estive a pensar. A gente não devia discutir assim. Somos irmãos. Podemos resolver isto de um jeito mais civilizado. Civilizado? Chamas civilizado pôr os nossos pais na rua? Eu sei que errei, está bem. Admito. Mas tu também não és nenhum santo. Tu desapareceste, Diogo. Foste para Lisboa e esqueceste de nós. Diogo parou no meio do passeio. O descaramento do irmão não tinha limites. Eu mandava dinheiro todos os meses. Eu pagava-te para cuidares deles. Dinheiro não é tudo. Eles precisavam de presença, de atenção. Essas coisas não se mandam pelo banco, pois não. Eu estava a trabalhar, a construir uma empresa. Mas nunca me esqueci dos nossos pais. Houve um silêncio tenso. Quando Paulo voltou a falar, o tom era diferente, mais calculista. Olha, não liguei para discutir. Liguei para propor uma coisa. Que tal dividirmos as responsabilidades? Tu ficas com eles um tempo, eu fico outro. Revezamos. Diogo abanou a cabeça, incrédulo. Paulo estava a tentar negociar, a encontrar uma brecha. Não vai haver revezamento. Vou cuidar dos nossos pais sozinho e tu vais devolver-lhes a casa e todo o dinheiro que roubaste. Roubei? Que palavra pesada, irmão. A casa foi transferida legalmente. Tenho os documentos. Vamos ver o que a justiça tem a dizer sobre isso. Justiça. Vais gastar uma fortuna com advogados para tentar recuperar uma casinha simples. Sinceramente, vale a pena. A forma como Paulo disse aquilo, com desdém, fez Diogo perceber algo. O irmão estava confiante demais. Para mim vale. Porque não é sobre o valor da casa, é sobre dignidade. É sobre justiça. Diogo desligou na cara do irmão. Voltou para a estância, tentando acalmar-se. Quando entregou as compras aos pais, a reação deles valeu tudo. A mãe pegou num vestido novo e abraçou-o, chorando de emoção. O pai experimentou uns sapatos confortáveis e sorriu pela primeira vez em semanas. Naquela tarde, Diogo levou os pais a almoçar numa tasca tradicional. Comeram devagar, saboreando cada garfada. Depois, caminharam pelo largo da igreja, os pais de mãos dadas, Diogo ao lado, a protegê-los. Por algumas horas, pareceu que tudo ia ficar bem. Mas quando voltaram para a estância, a ilusão acabou. Havia um homem parado na recepção. Olhou para Diogo e aproximou-se. Diogo Mendes. Quem quer saber? O homem tirou uma carteira do bolso e mostrou uma identificação. O meu nome é Sr. Lopes. Sou investigador particular. Preciso de lhe fazer umas perguntas. Diogo sentiu o sangue gelar. Mandou os pais subirem para o quarto. Perguntas sobre quê? O senhor voltou para a aldeia há alguns dias. Tenho informações de que tem andado a pesquisar sobre propriedades na região, terrenos, valores de mercado. Procede. Quem o contratou? O senhor. Lopes deu um sorriso cínico. O senhor sabe como funciona. Não posso revelar a identidade dos meus clientes. Mas Diogo já sabia. Era Paulo. O irmão tinha contratado um investigador. A chamada de horas antes fazia sentido agora. Paulo estava a pescar informações. Não tenho nada para lhe dizer. Compreendo. Mas eu tenho algo para lhe dizer. O meu cliente está muito preocupado com as suas movimentações. E acredita que o senhor está a planear algo contra ele. E já descobriu o quê? Ainda não. Mas vou descobrir. Sempre descubro. O senhor. Lopes saiu, deixando uma ameaça no ar. Diogo subiu a correr, foi direto ao cofre, digitou a senha com as mãos a tremer, abriu. O envelope estava lá, intacto. Respirou aliviado. Naquela noite, depois de os pais dormirem, a mãe apareceu no seu quarto. Filho, preciso de te contar uma coisa. Quando ainda morávamos com o Paulo, um dia vi uma coisa estranha. Ele entrou no nosso quartinho, achou que eu não estava lá. Abriu a nossa mochila, aquela onde guardamos os documentos importantes.
O coração de Diogo acelerou. E o que é que ele fez? Ficou muito tempo a mexer lá dentro. Tirou papéis, fotografou com o telemóvel, depois pôs tudo de volta. Fiquei quieta, com medo. Quando ele saiu, fui ver e parecia estar tudo no lugar. Mas agora fico a pensar. Será que ele viu o envelope do terreno? Diogo fechou o portátil. Quando foi isso? Uns dias antes de nos pôr na rua. A peça final encaixou-se. Paulo não estava desconfiado. Ele sabia. Tinha visto os documentos, fotografado, descoberto o terreno. E agora estava a jogar um jogo muito mais perigoso. Pegou no telemóvel e ligou para o doutor. Rui, mesmo sendo quase meia-noite. Doutor, desculpa a hora, mas temos um problema sério. No dia seguinte, o doutor. Rui apareceu na estância, tenso. Diogo, recebi uma notificação da conservatória. O seu irmão apareceu lá com um advogado. Ele está a tentar registar o terreno do seu avô. Diogo sentiu o chão desaparecer. Como? Ele tem os documentos. Não sei como os conseguiu, mas tem. E já entrou com o pedido de registro, alegando que o seu pai lhe deu autorização verbal. É mentira, eu sei, mas na justiça teremos de o provar. E entretanto, ele conseguiu uma providência cautelar que bloqueia qualquer movimentação do terreno. Nem ele, nem você podem registar nada até o juiz decidir. E quanto tempo isso vai demorar? Pode levar meses. Talvez mais de um ano. E se ele conseguir convencer o juiz de que agiu de boa fé, pode até conseguir o registro no nome dele. Diogo encostou-se no carro. Paulo tinha descoberto, tirado cópias, e agora usava a mesma estratégia suja da casa. O que fazemos agora? Lutamos com todas as armas que temos. Mas não lhe vou mentir, Diogo. A situação ficou muito mais complicada. Diogo voltou para o quarto. Como ia contar aos pais que Paulo estava prestes a roubar tudo de novo? Não conseguiu falar. Apenas os abraçou com força. E pela primeira vez, sentiu que talvez não conseguisse protegê-los. Os dias seguintes foram um pesadelo. O juiz não dava resposta. Enquanto isso, as notícias pioravam. Paulo tinha contratado um escritório de advogados grande e caro. 3 dias depois, quando Diogo foi tomar o pequeno almoço com os pais, sentiu os olhares, os cochichos. Um casal levantou-se e mudou de mesa. De volta ao quarto, a gerente bateu à porta. Senhor Diogo, recebemos reclamações. Dizem que se sentem incomodados com a vossa presença. Incomodados com o quê? Há pessoas a dizer que o senhor tirou os seus pais de casa à força, que só está interessado na herança. Quem disse isso? Está a circular pela aldeia toda, senhor. E há publicações nas redes sociais que se tornaram virais. Diogo procurou e encontrou. Um texto enorme, escrito por Carla. Contava uma história distorcida. Diogo tinha abandonado os pais, Paulo e ela cuidaram deles com amor, e agora Diogo aparecera do nada para os manipular e roubar a herança. O post tinha centenas de partilhas, milhares de comentários a chamar Diogo de aproveitador, de filho ingrato. Isso é mentira, disse Diogo à gerente. Imagino, senhor, mas a situação está a ficar complicada. Diogo mostrou o post aos pais. A mãe começou a chorar. O pai, Manuel, ficou pálido, com dificuldade em respirar. Pai, está bem. Manuel levou a mão ao peito. Estava a suar frio. Estou a sentir uma dor aqui, uma pressão. Diogo chamou uma ambulância. 20 minutos depois, estava no hospital. A tensão de Manuel tinha subido perigosamente. Foi quando Paulo apareceu, com Carla e um homem de fato que Diogo não conhecia. O que é que estão a fazer aqui? Somos filhos dele também, disse Paulo com falsa preocupação. O homem de fato adiantou-se. Sou o doutor Jorge, advogado da família Mendes. E temos todos os direitos. Inclusive, trouxemos documentos para serem analisados. Que documentos? O doutor Jorge mostrou-lhe uma pasta. Era um pedido de interdição. Paulo pedia para declarar os pais incapazes, alegando que estavam senis e facilmente manipuláveis, e pedia para ser nomeado curador. Você não vai fazer isso, disse Diogo, a tremer de raiva. Já estamos a fazer. A assistente social já foi acionada. E quando ela confirmar o que já sabemos, o juiz vai nomear-me responsável legal. Eles não são incapazes, são lúcidos. Estão confusos, Diogo. Deixaram que os virasses contra a própria família.
Isso não é de gente com capacidade mental, disse Carla com um sorriso cínico. E quando o Paulo for o curador, ele poderá tomar todas as decisões. Inclusive é sobre propriedades, heranças, terrenos. Tudo. Estava dito. Tinha um plano para tomar controle total sobre tudo. Diogo sentou-se ao lado da mãe. Filho, eu só quero paz, disse ela, com a voz quebrada. Se o Paulo quer tudo, deixa-o ficar. Naquela noite, no corredor do hospital, o telemóvel de Diogo tocou. Era o doutor. Rui. Diogo, onde estás? No hospital. O meu pai sentiu-se mal, ele está bem. Está estável, mas a situação é péssima. O Paulo entrou com um pedido de interdição. Houve um silêncio. Depois, o doutor. Rui disse, com algo diferente na voz. Diogo, descobri uma coisa. Algo que muda tudo completamente. Não posso falar por telefone. Preciso de te mostrar pessoalmente. 20 minutos depois, o doutor. Rui entrou no hospital com uma pasta debaixo do braço. Contratei um investigador também. E ele descobriu algo sobre o seu irmão que precisa de ver. Diogo pegou nos papéis. Eram extratos bancários, conversas do WhatsApp impressas, e-mails. Quanto mais lia, mais os olhos se arregalavam. A guerra tinha acabado de virar. Diogo olhou para os papéis. O seu irmão está falido, disse o doutor. Rui. Completamente falido. Os extratos mostravam tudo. Paulo tinha dívidas enormes, empréstimos, cartões de crédito estourados. Devia mais de 200 mil euros. Como é que ele se endividou tanto? Investimentos ruins. Abriu um negócio que faliu em 6 meses. Perdeu tudo. Havia notificações de protesto, ameaças de processo. Paulo estava desesperado. Olhe para estas datas, apontou o doutor. Rui. A primeira cobrança pesada chegou no mesmo mês em que ele convenceu o seu pai a assinar a procuração. Havia mais. Conversas entre Paulo e Carla, precisamos de dar um jeito nós velhos. Estão a atrapalhar. Põe-nos para fora. Diz que não seguiram as regras. E se o Diogo descobre? Ele nem liga mais para eles. Esqueceu-se da família. Diogo sentiu o estômago revirar. E pior. Uma troca de mensagens entre Paulo e um técnico de informática. Consegues editar uma assinatura digital? Depende. Para quê? Preciso de uns documentos assinados pelo meu pai, mas ele não está em condições. Cara, isso é ilegal. Pago bem. Ele tentou falsificar a assinatura do nosso pai. Tentou. O técnico não aceitou, mas ficou o registro. E isso é gravíssimo. Sobre o dinheiro que Diogo mandava, os extratos de Paulo mostravam que tudo tinha ido para pagar dívidas. Ele não gastou um cêntimo com os seus pais. Zero. Diogo encostou-se à parede. O que fazemos com isto? Usamos tudo. Amanhã é a audiência sobre a interdição. Vou apresentar tudo isto ao juiz. Ele não vai só negar a interdição. Vai abrir uma investigação contra o Paulo. No dia seguinte, no Tribunal Judicial, a sala estava cheia. Paulo e Carla estavam lá com o doutor Jorge. A assistente social começou a fazer perguntas aos pais. Manuel e Maria responderam a tudo. Estavam lúcidos, coerentes. O advogado de Paulo argumentou que eles estavam a ser manipulados. Foi aí que o doutor Rui pediu a palavra. Meritíssimo, gostaria de apresentar algumas evidências. Ele colocou os documentos sobre a mesa. Os extratos, as mensagens, a tentativa de falsificação. A sala ficou em silêncio. O juiz começou a ler, a sua cara a mudar de neutra para indignada. Doutor Jorge, o seu cliente está a ver isto. Paulo empalideceu. Carla olhava para o chão. Meritíssimo. Eu não tinha conhecimento. Pois devia ter. Porque o que vejo aqui não é um filho preocupado. É alguém a tentar apropriar-se de um património com mentiras e manipulação. O juiz virou-se para Paulo. O senhor tem algo a dizer? Paulo não conseguiu falar. Muito bem. O pedido de interdição está negado. Os senhores Manuel e Maria Mendes estão em plena capacidade mental. Além disso, estou a determinar a abertura de uma investigação contra o senhor Paulo Mendes por apropriação indevida, falsidade ideológica e manipulação de vulneráveis.
Quanto ao terreno, determine que o processo de registro seja retomado imediatamente a favor dos legítimos proprietários. Qualquer tentativa do Sr. Paulo de se apropriar desta propriedade fica anulada. Paulo e Carla saíram da sala, derrotados, humilhados, expostos. No corredor, Diogo abraçou os pais. Acabou, pai. Vocês estão livres. Naquela tarde, o Dr. Rui apareceu na estância. A conservatória já librou. Podemos registar o terreno. Os pais entreolharam-se. Doutor, precisamos de conversar sobre o que vamos fazer com este terreno. É vosso, pai. Façam o que quiserem. Exatamente. E já decidimos. Não o vamos vender. Passamos a vida inteira a sofrer, disse Maria. Vimos tantos idosos abandonados. Queremos fazer algo por essas pessoas. Queremos usar o terreno para construir um lugar, continuou Manuel. Um lugar onde idosos que não têm para onde ir possam ficar. Com dignidade, com respeito, com amor. Diogo sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Querem criar um abrigo. Mais que um abrigo. Um lar. Onde ninguém seja um peso. O Dr. Rui sorriu. Isso é lindo, mas vai precisar de muito dinheiro. Vendemos o terreno, disse Manuel. Usamos metade para construir e a outra metade fica investida para manter o lugar a funcionar. Diogo abraçou os pais. Aquelas duas pessoas simples, que tinham sido humilhadas e traídas, ainda tinham corações grandes o suficiente para pensar nos outros. E o Paulo? Perguntou Maria baixinho. Ele vai responder pelo que fez. A justiça vai cuidar disso. Mas ele é meu filho também, disse ela, com a voz embargada. Eu sei, mãe. Mas ele fez escolhas. E as escolhas têm consequências. Naquela noite, o telemóvel de Diogo tocou. Era Paulo. A voz quebrada, desesperada. Diogo. Preciso de falar contigo. Não temos nada para falar. Por favor. Eu estraguei tudo. Sei disso. Perdi os meus pais, o meu irmão. Vou perder a minha casa. Está tudo acabado. Fizeste isso a ti mesmo. Eu sei. Mas preciso que saibas. No início, convenci-me de que estava a fazer o certo, que merecia. Mas virou uma bola de neve. E quando percebi, já era tarde demais. Não espero perdão. Não o mereço. Só queria que soubesses. Que me arrependo. De verdade. Arrependimento não devolve o tempo que eles passaram na rua, Paulo. Não apaga a humilhação. Ações têm consequências. Diogo desligou. Parte dele sentia pena. Mas a parte maior lembrava-se dos pais a tremer de frio no passeio. 6 meses depois, Diogo estava em frente a um prédio lindo de 3 andares. Uma placa brilhava na entrada, Lar Esperança, um centro de acolhimento para idosos. O terreno fora vendido por 9 milhões de euros. Metade fora usada para construir aquele lugar. Tinha capacidade para 40 pessoas. Hoje era a inauguração. Havia gente de toda a aldeia, o autarca, jornalistas. Mas o mais importante eram os idosos que tinham sido abandonados, que viviam nas ruas. Estavam ali, vestidos com roupas novas, olhos a brilhar. Diogo olhou para os pais, no palco. Manuel tinha recuperado o peso, a cor. Maria usava um vestido bonito. Os dois, de mãos dadas. Manuel aproximou-se do microfone. Não sei fazer discursos. Sou um homem simples. Mas aprendi que nunca sabemos o valor que temos até perdermos tudo. Eu e a minha esposa criámos 2 filhos. Demos tudo o que podíamos. Achámos que o amor era suficiente. Mas a vida mostrou que não. Um dos nossos filhos virou uma pessoa que não reconhecemos. Que pôs o dinheiro acima da família. A sua voz falhou. Mas o outro filho, aquele que foi embora, foi o único que voltou quando mais precisamos. E esse filho ensinou-nos que a família de verdade não é quem divide o nosso sangue, é quem fica quando a tempestade vem. Este lugar é uma promessa. A promessa de que ninguém será esquecido. A plateia explodiu em aplausos. Depois, chegou a vez de Diogo. Subiu ao palco. Construí uma empresa, ganhei dinheiro, conquistei o que o mundo chama de sucesso. Achava que era o mais importante. Até que voltei a casa num dia de chuva e encontrei os meus pais sentados no passeio. Naquele momento, tudo o que eu tinha construído não valia nada.
Porque eu tinha falhado na única coisa que realmente importa. Ele olhou para os pais. O meu irmão Paulo fez escolhas terríveis. E agora está a pagar por isso. Perdeu a casa, está a ser investigado. E não sinto prazer nisso. Sinto tristeza, porque ele escolheu o caminho errado. Os meus pais podiam ter usado este dinheiro para viver no luxo. Mas eles olharam para o seu sofrimento e pensaram: quantas outras pessoas estão a passar pelo mesmo? E resolveram fazer algo. Hoje, 40 pessoas terão um lar de verdade. E isso é por causa de 2 pessoas que, mesmo depois de perderem tudo, ainda encontraram bondade dentro delas. Ele virou-se para os pais. Pai, mãe, peço-vos desculpa por não ter voltado antes, por ter acreditado que o dinheiro resolvia tudo. Mas vocês ensinaram-me que o verdadeiro sucesso não é o quanto se acumula, é o quanto se multiplica. É o que se faz com o que se tem. A mãe chorava. Hoje não inauguramos só um prédio. Inauguramos uma forma diferente de ver o mundo. Uma forma onde não abandonamos quem envelhece. Podem vir tempestades, traições, podem tentar tirar-vos tudo. Mas há uma coisa que ninguém consegue roubar: a vossa dignidade, o vosso caráter. E no final, é tudo o que resta. Não o que tinham, mas quem foram. E se foram alguém que estendeu a mão quando viram as costas, que deu esperança quando só havia desespero, que escolheu o amor quando era mais fácil escolher o ódio, então viveram de verdade. E esse é o único sucesso que importa. A plateia levantou-se. Aplausos ecoaram. Diogo desceu do palco e abraçou os pais. Os 3 ficaram ali, enquanto dezenas de idosos se aproximavam para agradecer. Obrigado por não se esquecerem de nós, disse um senhor a Manuel. Naquela tarde, na varanda do centro de acolhimento, a mãe de Diogo encostou a cabeça no seu ombro. Filho, achas que o Paulo vai ficar bem? Não sei, mãe. Ele fez escolhas. E agora tem de lidar com elas. Eu ainda rezo por ele todas as noites. É meu filho, apesar de tudo. Eu sei. E isso mostra quem a senhora é. O pai, Manuel, olhou para o prédio. Sabes o que é engraçado? Passámos a vida inteira sem ter nada. E quando finalmente apareceu uma fortuna, descobrimos que não era do dinheiro que precisávamos. Era de um propósito. E vocês encontraram-no. Não, filho. Sempre o tivemos. Só precisávamos de passar pela tempestade para nos lembrarmos. Os 3 ficaram ali, a ver a noite chegar. Uma família que se tinha perdido e reencontrado. Uma história que começou com abandono e terminou com redenção. E naquela noite, enquanto 40 idosos dormiam com a certeza de que tinham um lar, Manuel e Maria provaram que a maior herança que se pode deixar não se mede em dinheiro, mas em vidas tocadas, em esperanças renovadas e em dignidade restaurada. E isso, ninguém nunca lhes poderia roubar.